Então a pergunta é a seguinte: quais os riscos de segurança trazidos pelo RPA? Essa pergunta, como eu disse, eu gostei bastante porque, primeiro, eu tive a oportunidade de, ao longo da minha carreira, ter passado por quase todas as áreas de TI, de verdade, né? Isso entrega um pouquinho a minha idade, né? Eu passei desde a equipe de suporte, desenvolvimento de sistemas, né, em todos os níveis, né, de uma área de desenvolvimento de sistema, qualidade de software. Por algum tempo eu substituí a gerência da área de segurança da informação, e aí eu tive a oportunidade de atuar na segurança da informação, mas no nível do desenvolvimento mesmo de código, que é uma segurança no nível de código escrito mesmo, né? E talvez vocês não façam ideia de como tem desenvolvedor despreparado em relação à segurança de aplicações. Excelentes desenvolvedores de aplicativos, mas em relação à segurança, sim, coisas tenebrosas, vamos dizer assim, a gente encontrava, né? Então essa equipe, ela analisava os códigos mesmo, né? Linha a linha, tanto usando ferramentas de análise, que faziam centenas de análises que a gente pré-configurava, né? Dos padrões que a gente definia, fazia análise baseado nos ataques que já são reportados, mas a gente fazia também análise até lendo mesmo, um humano lendo o código, linha a linha, com o objetivo da gente encontrar falhas que pudessem ser uma porta de entrada para vulnerabilidades, né? Ter vulnerabilidades que pudessem deixar backdoor abertos nesse desenvolvimento, são coisas assim que a gente achava impressionantes. Então as empresas normalmente se preocupam muito com segurança de rede, e aí elas bloqueiam o acesso à internet. Você não pode ver vídeo no YouTube, você não pode acessar redes sociais, Facebook, Instagram, tal. Eu sempre fiquei impressionado como às vezes a empresa tem uma área de segurança grande, né, segurança da informação, que o grande trabalho é bloquear a rede social, como se esse fosse o problema da empresa, como se esse fosse o maior problema do mundo, né? E na maioria das vezes o problema está nos códigos dela, nos sites dela, nos seus aplicativos. Então vamos lá. A pergunta foi: quais são os riscos de segurança trazidos pelo RPA? Sempre que a gente trabalha com RPA, a gente tem que associar o robô, e aí eu não estou falando do projeto de RPA que foi desenvolvido, não. Eu estou falando do agente, o assistant, que fica instalado no computador mesmo, né? Que é de fato quem vai fazer a execução desses projetos. Então a gente tem que associar eles, tem que tratá-los, né, como um funcionário, tratar esse robô como uma pessoa mesmo, né? A gente tem que criar, por exemplo, uma conta de rede específica para ele. Não é para rodar um robô corporativo, né, em ambiente de produção, usando uma conta pessoal, de jeito nenhum, né? Ou de alguma pessoa. Ele tem que ter a própria conta dele, o próprio ID dele. O robô é um funcionário, né? Ele tem que ter o crachá dele, né? No sentido figurado aqui, né? Ele precisa ter as permissões dele. Quer ver um exemplo? Você, por exemplo, desenvolve um RPA, um projeto RPA que só vai acessar sites e aplicativos internos da empresa. Se você usar a sua própria conta de usuário, você está dando acessos para ele que, primeiro, não precisa, e segundo, ele jamais deveria ter esse acesso. Por que você vai usar uma conta de um usuário que tem acesso à internet, que tem acesso a diversas aplicações da empresa, uma conta que tem acesso a assinar um documento digital, se esse robô ele só precisa de acesso à aplicação A e B? Então esse robô só deve ter os acessos específicos ao que ele deve
acessar e nada além disso. Não que o robô por si só vá decidir fazer alguma coisa com a sua conta, né? Mas porque essa informação ela vai estar registrada em algum lugar, normalmente no orquestrador, por mais que tenham a segurança lá, podem ter outras pessoas com acesso. Então veja o seguinte, o problema não é o robô, são as pessoas. O problema da segurança, da informação, não é o robô, não são os sistemas, são as pessoas. Eu vou falar uma coisa aqui que é comum até que aconteça aí na sua empresa. Que talvez, se você olhar a sua conta de acesso, talvez você tenha acesso que você nem sabia que tinha, né? Porque quando você entrou, eles copiaram o perfil de algum outro funcionário com funções similares às suas, usaram aquele perfil como modelo e criaram o seu. Isso não pode ser feito para um robô, né? Principalmente porque você depois nem tem a quem cobrar. Se for uma pessoa que faz um acesso indevido, né, o uso indevido da conta, faz uma operação ilegal, pela conta você consegue rastrear, fazer a rastreabilidade. Mas se for utilizada a conta de um robô, o pior ainda, se o robô fizer um processo errado e está usando a sua conta, né, quem vai ser responsabilizado por isso? Você vai querer se responsabilizar por uma falha num robô, por exemplo? Sei lá, um robô que foi mal desenvolvido, né? Então, para mim, a questão de segurança em RPA, ela é resolvida tratando o robô como uma pessoa na empresa. Agora, é muito mais fácil tratar de segurança de robôs, para os robôs, porque, com certeza, ele nunca vai passar a senha dele para ninguém, ele não vai cair em golpes na internet, né? Se alguém dizendo que é do suporte ligar pedindo a senha dele, ele não vai passar, né? De jeito nenhum. Então, acho que nesse ponto o robô leva uma vantagem aí sobre a gente, né? Eu espero que eu tenha respondido pelo menos um pouco dessa questão, né? Se ainda tiver mais algum ponto sobre segurança, né? Alguma coisa mais específica, depois escreve aí que a gente pode voltar nesse assunto.